a palavra do Senhor em Mateus 13. Mateus capítulo 13. Dando continuidade à exposição que iniciamos na semana passada sobre a parábola do semeador. E hoje o nosso culto está extenso, com 2 sacramentos. Com certeza nós não vamos encerrar o texto de hoje como gostaria, até também porque não quero cansar a igreja, mas iremos retornar à exposição e dar continuidade àquilo que começamos na semana passada. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 13, eu vou ler os versos 4 a 9 e logo após eu vou ler os versos 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 19, 18, atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é os que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar mais uma vez. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos, ó Senhor, alvo do Teu Espírito, Senhor, nos nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que a nossa atenção, os nossos ouvidos, Senhor, estejam voltados agora para aquilo que o Espírito Santo vai falar por meio da Sua palavra. E que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, quebrando, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, nos capacitando, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a falar também, Senhor Deus, e que a Tua palavra seja exaltada, o Teu nome seja exaltado, Senhor, nesse momento. Agora, mais uma vez, por meio da pregação do Evangelho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós na semana passada, nós demos uma visão geral da parábola, até o contexto em que ela se encontra, trazendo alguns detalhes referentes à palavra. E agora nos versos 18 a 23 nós temos a explicação da parábola do semeador. E eu gostaria de lembrar alguns pontos importantes que falamos na semana passada em relação a essa parábola. Nós vimos que o foco dessa parábola se encontra nas pessoas que ouviram a mensagem do reino e como essas pessoas receberam essa mensagem, demonstrando mais precisamente como cada coração recebe essa mensagem e os motivos pelos quais ela frutifica no coração de alguns. E ao semear e pregar o Evangelho do reino, muitos se recusam a se arrepender e crer no Evangelho. E parecia ali que Jesus tinha semeado em terra pouco profunda. E nesse momento, alguns recebiam a palavra de Deus e frutificavam, outros recebiam inicialmente e abandonavam, e outros ainda rejeitavam-na completamente. Foi o que nós vimos quando apresentamos o contexto ali do capítulo 8 até o verso 13. E essa realidade que está sendo explicada aqui por nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que vai mostrar os motivos pelos quais essa realidade se manifesta, sendo também para nós um alerta
para nos livrarmos daquilo que afasta o coração dos homens do verdadeiro evangelho. Vimos que, para entendermos essa parábola, os versos de 11 a 17 são essenciais, demonstrando aí o caráter duplo dos resultados da pregação. E nós citamos até nesse momento lá o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 em diante, que fala do cheiro do evangelho, do aroma do evangelho, que traz vida e traz morte. Aqui nós estamos vendo que a cegueira espiritual é uma consequência da atitude de desprezo pela mensagem de vida que está sendo trazida. E isso se dá por causa de um coração endurecido e de uma má vontade em relação à mensagem do evangelho. E aí, por esse motivo, eles são deixados em sua própria cegueira, e aquilo que serviria para trazer luz à mensagem do evangelho, lançam nas mais profundas trevas, como diz aí o verso 14 e o verso 15 do capítulo 13 de Mateus. Vale também ressaltar que essa parábola chama a nossa atenção para a responsabilidade do homem e o uso que ele faz dessa responsabilidade. Nessa parábola, Jesus é o semeador que lança a semente, e é ele mesmo quem semeia ou faz por meio dos seus ministros que a semente da palavra de Deus seja plantada. E essa semente, que é a palavra de Deus, claramente aqui, e o solo que ele apresenta, representa o coração do homem, o coração humano. E é interessante porque ele faz essa comparação do coração do homem com um solo. E nós vamos observar na parábola que os corações dos filhos dos homens, em que a semente é semeada, são de disposições e qualidades diferentes. E o sucesso da palavra é diferente em cada um deles. Perceba nessa parábola o que ela nos diz, que o coração dos homens é como um solo, capaz de melhorar e produzir bons frutos. E nós lamentamos, porque é com muito pesar, que muitos corações estejam como um solo não semeado, ou seja, como o campo do preguiçoso, que Provérbios fala lá em Provérbios capítulo 24, verso 31, que diz que estava cheio de espinhos, coberto de urtigas, um muro de pedra em ruínas. Perceba também que a parábola vai mostrar ser a alma do homem o seu coração, o lugar apropriado para a palavra de Deus residir, trabalhar e governar. E como nós estamos lendo e estudando o livro de Provérbios, vale muito a pena usar esse livro aqui no contexto aqui da parábola. Por quê? Porque o livro de Provérbios vai dizer isso de forma recorrente, chamando a nossa atenção para ter essa palavra governando no nosso coração. E aí nós vemos isso em Provérbios 2, capítulo 10, quando ele diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Provérbios 4:4, então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. E aí Matthew Henry vai dizer que de acordo com o que nós somos, assim é a palavra de Deus para nós. E ele usa uma expressão latina, receptur ad modum recipientes, a recepção depende do receptor. Kistemaker faz um comentário semelhante quando diz: o ensino da parábola consiste em que o resultado de se ouvir o evangelho, sempre e em todo lugar, depende da condição do coração daqueles a quem ele se dirige. O caráter do ouvinte determina o efeito da parábola sobre ele. E aqui nós vamos ver alguns tipos de solo, que dão muito trabalho, e por mais que lancemos a semente neles, não produzem frutos que sirvam para algum propósito. Porém, um bom solo vai produzir abundantemente. O mesmo acontece com os corações humanos, cujos diferentes caracteres estão aqui representados por esses 4 tipos de solo. E Matthew Henry, andando nessa linha, ele faz o seguinte comentário: note que muitos ouvintes não darão frutos, mesmo em se tratando daqueles que ouviram o próprio Cristo,
Quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito ao nosso relato? Essa parábola nos traz uma perspectiva melancólica sobre aqueles que ouvem o evangelho ser pregado. Ela sugere que 1 entre 4 produz frutos perfeitos. Muitos são chamados como chamado comum, mas em poucos a escolha eterna está evidenciada pela eficácia desse chamado. E isso é demonstrado também nas Sagradas Escrituras, quando nós lemos Mateus capítulo 20, verso 16, quando diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E é nesse contexto que nós vamos dar continuidade à parábola do semeador. E aí, no verso 18, ele diz: atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa comparação aqui, ela representa um coração que não corresponde, que não responde à palavra pregada. E é interessante que naquele tempo havia trilhas através dos campos semeados, como nós vemos lá em Mateus capítulo 12, verso 1, quando a palavra de Deus diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer essas coisas que caíam no chão. Nesses locais a terra era dura e impenetrável. A semente que nela caía nunca penetrava o solo, e assim os pássaros vinham e comiam a semente que estava na superfície. O versículo 19 fala de um coração que não corresponde, que não responde à pregação da palavra, insensível, empedernido, o coração de uma pessoa que persistentemente recusa-se a andar na luz. E aí aqui diz que esses que ouvem a palavra e não a compreendem, ouvem a palavra e não a compreendem. Os semeados à beira do caminho são reconhecidos como aqueles ouvintes da palavra que não a compreendem, ouvem a palavra, mas não entendem. Matthew Henry vai dizer que eles são os únicos culpados dessa situação, pois eles mesmos não levam em consideração e nem retêm a palavra de Deus em seus corações. E uma consequência leva a outra. Eles não levam em consideração a palavra, por isso eles não a retêm no coração. Eles não se comportam como se desejavam receber o bem. Acostumaram-se com a sua insensibilidade, sendo difícil mesmo ouvir a mensagem do Evangelho quando essa é proclamada. São como uma estrada, nunca houve a intenção de semeá-la em seus corações. Você vai vai ver que o livro de Provérbios, ele vai insistentemente dizer: guarda essas palavras no teu coração. Lá em Provérbios capítulo 6, verso 21, Salomão chega para o seu filho e diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Nunca houve a intenção de que essa palavra fosse semeada em seus corações. Perceba aqui uma coisa interessante: a palavra alcança o coração, mas antes que possa produzir qualquer efeito, o maligno vem e arrebata, lança fora essa palavra. E mais uma vez, Matthew Henry nos dá um exemplo desse tipo de ouvinte. Ele diz assim: eles veem a presença de Deus como seus filhos veem, se sentam diante dele como seus filhos se sentam, mas o fazem simplesmente por costume, ou ainda por verem e serem vistos, para verem e serem vistos. Eles não se importam com o que é dito. As palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, e não deixa neles nenhuma impressão duradoura. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. A palavra de Deus sempre vai alcançar o coração do homem, mesmo naqueles que a desprezam ou a consideram como nada. Eles são ouvintes ineficazes, e aí, por serem ouvintes ineficazes,
o diabo vem e leva aquilo que foi lançado naquele coração. E você vê no livro de Provérbios o pai dizendo para o seu filho: meu filho, não esqueça dos meus ensinos. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Esses homens são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. E sob a influência do inimigo, do maligno, tudo que tal pessoa ouve, ela imediatamente lança para longe, para bem longe de si. E isso ela faz porque ela não tem a mínima preocupação com aquela palavra. Aquela palavra não tem a mínima importância para ela. E esses ouvintes descuidados são presas fáceis para Satanás. Matthew Henry, falando sobre esse texto, ele classifica o inimigo do coração dos homens como um grande assassino, um grande ladrão de sermões. Gostei dessa expressão dele. Um grande ladrão de sermões. Por quê? Porque ele certamente vai roubar a palavra de Deus se nós não tivermos o cuidado de guardá-la em nosso coração. Se formos ouvintes somente mecânicos, descuidados, levianos, seremos presas fáceis para o maligno, para o inimigo das nossas almas. É como os pássaros que pegam facilmente as sementes que caem na estrada, em solos que não são arados, em que a semente fica à mostra, exposta, não penetrando no solo. E aí, Simon Kistemaker, ele vai dizer que semelhantemente à porção do terreno na qual essa semente cai, nada faz com ela, não a acolhe, não a absorve. Assim também é o coração de tal pessoa, não aproveita a mensagem que fora pregada. Você se lembra do que nós falamos no início? Que temos aqui na parábola os motivos pelos quais o coração do homem rejeita a mensagem do Evangelho? E que por isso nós precisamos atentar para essas coisas e não permitir que atrapalhem a palavra semeada em nossos corações? Por isso precisamos resolver a terra do solo que não está cultivado em nós, preparando os nossos corações para receber a palavra de Deus, humilhando-nos a ela, dando-lhe toda a atenção. E é por isso que nós oramos antes da pregação da palavra. É por isso que depois da palavra nós também precisamos orar para que o Senhor faça com que essa palavra entre no nosso coração, para que os nossos ouvidos ouçam, e ouçamos com os nossos ouvidos e ouçamos também com os nossos corações. Mas seremos como o solo da estrada se não tomarmos alguns cuidados. Porque nós devemos cobrir as sementes depois que a recebemos. E de que forma fazemos isso? De que forma nós podemos acolher essa palavra? Através da meditação dela, através de nossas orações. Precisamos dar atenção às coisas que ouvimos, aplicando-as em nosso dia a dia. Por quê? Porque o inimigo, Satanás, é um inimigo solene que luta para não recebermos os benefícios trazidos pela palavra de Deus. E nesse contexto, Matthew Henry vai dizer que ninguém é mais amigo de intenções malignas de Satanás do que os ouvintes descuidados, que estão pensando em alguma outra coisa quando deveriam estar pensando nas coisas pertencentes à sua paz. Satanás sempre vai lutar para que os meios da graça oferecidos a nós por Deus sejam desprezados por nós. E o principal desses meios é a pregação da palavra. E essa pregação da palavra é feita no dia do Senhor, no culto público.
os meios de graça. Uma vez que nós falamos desses meios de graça, o que são esses meios? São os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, da sua morte. E quais são eles? A palavra, a leitura da Bíblia, a pregação do Evangelho, a oração, a meditação, que são meios particulares, meios de graça particulares, mas existem também os meios de graça público, que são a adoração, as ordenanças do Evangelho, o sacramento, o batismo, a ceia do Senhor, a comunhão com os irmãos e a oração coletiva. Essas coisas não podem ser desprezadas. Perceba que existe um lugar por excelência onde a palavra é semeada, e esse lugar é a igreja de Cristo, é o dia do Senhor. E aqui nós temos uma companhia que ajuda com que a palavra seja cultivada, que são esses meios de graça. Nós precisamos orar para quando a palavra for pregada, o nosso coração possa submergir com essa palavra, que essa palavra possa adentrar na nossa alma e não ficar na superfície dos nossos corações. O verso 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Perceba que uma semente lançada em solo rochoso, ela brota muito facilmente. As rochas aquecidas no verão desprendem pouco a pouco o calor armazenado nos meses de inverno. Há bastante chuva e o calor e a umidade fazem germinar prontamente o grão, essa semente. Os brotos verdes despontam rapidamente, e enquanto o resto do campo está ainda árido e infrutífero, eles apresentam um espetáculo impressionante. E nesses casos, o olho treinado do lavrador vê a diferença. Ele sabe que a aparência das hastes verdes do solo é enganosa. Por quê? Porque quando cessarem as chuvas e o sol da primavera chegar, esquentando a terra, essas plantas irão murchar. E por que isso? Porque elas não têm no solo raízes profundas, capazes de suprir a planta de água. Então elas definham e morrem. A parábola aqui, ela está destacando esse imediatismo, o imediatismo, aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E esse imediatismo é ressaltado na rápida germinação do grão que foi lançado nesse solo e agora aparece. E ele diz que esses são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Percebam que esses ouvintes vão além dos anteriores. Eles recebem algumas boas impressões da palavra, mas essas impressões não permanecem nos seus corações. Matthew Henry diz que é possível sermos melhores do que alguns outros, porém ainda não somos tão bons como deveríamos ser. Podemos ir além dos nossos vizinhos e ainda não alcançar o reino de Deus. Esses aqui, que são representados como solo rochoso, foram bem longe. Ouviram a palavra e não deram as costas a ela, nem se comportaram como se fossem surdos para com ela. E daí nós compreendemos que o fato de alguém ouvir a palavra, ainda que muito frequentemente, com seriedade, não a levará ao céu. É preciso crer na palavra e confiar nessa palavra. Esses são rápidos para ouvir, logo recebem a palavra, estão prontos para recebê-la, mas elas não permanecem. Matthew Henry faz o seguinte comentário sobre esse tipo de pessoa. Ele diz assim: os hipócritas frequentemente têm um início na fé cristã que é semelhante à dos verdadeiros cristãos, em termos de profissão de fé, mostrando-se
até mesmo empolgados. Eles a recebem imediatamente sem prová-la, engolem-na sem mastigar, e por esta razão não pode haver uma boa digestão. Existem muitos aí que ficam felizes por ouvir um bom sermão, entretanto não tiram proveito dele. Esses podem gostar da palavra, mas não são transformados ou governados por essa palavra, e é isso que é o propósito da palavra de Deus: transformação, governo. Muitos provam a boa palavra de Deus, mas como nos diz Hebreus capítulo 6, verso 5, dizem encontrar doçura nela, mas alguma cobiça que lhes é requerida se esconde por debaixo dessa língua, debaixo do seu coração, com qual a palavra não se combina, e assim cospem para fora aquilo que inicialmente era doce, tornando-se agora amargo. A palavra de Deus torna-se amarga. Eles a suportam por um tempo como um movimento violento e repentino, que continua enquanto a impressão da força permanece, mas logo se esgota. E Simon Kistemaker, quando está comentando esse texto, ele fala da seguinte forma: a pequena semente que jamais logrou lançar raízes com solidez, brota rapidamente, e logo a seguir o sol a queimou até morrer. Assim também de Jesus se dá com a pessoa que, simbolizada imediatamente, impulsivamente, alegremente, ela como que salta para aceitar a mensagem, está emocionada, entusiasmada, suficientemente comovida a ponto de derramar uma lágrima. Uma vez acalmado o encanto, ela parece esquecer tudo o que houve e volta à sua antiga vida, ao seu antigo estado pecaminoso. E por que isso? Porque não tinham raízes em si mesmos. E Matthew Henry vai classificá-los como aqueles que não têm nenhum princípio fixo e determinado em seu julgamento, nenhum hábito enraizado em suas afeições, não possuindo nada de firme que fosse a seiva da força da sua profissão de fé, eram rasos em si mesmos. E a exemplo do que Marcos capítulo 4, verso 5 fala, a narrativa diz ali, não tinham profundidade. Ele diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, não ser profunda a terra. É interessante o comentário que Matthew Henry faz, caracterizando o compromisso de pessoas assim. Ele diz assim: é possível que haja a folha verde de uma profissão de fé, mas sem que haja a raiz da graça. A dureza prevalece no coração, e o que há do solo e maciez está apenas na superfície. Por dentro, eles não foram mais afetados do que uma pedra seria. Eles não têm raiz, não são pela fé unidos a Cristo, que é a nossa raiz. Eles não provêm dele e não dependem dele. Onde houver um princípio, mesmo que haja uma profissão de fé, não podemos esperar que haja perseverança. Aqueles que não tiveram raízes não suportarão por muito tempo. E nós temos alguns exemplos na Escritura de solos como esse, caracterizados como rochosos. Abra Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. Veja o que a Escritura vai dizer. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Abra ainda Mateus capítulo 19, verso 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor:
Eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E também é exemplo de um período mais longo de aparente lealdade, como Judas Iscariotes. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 26, verso 14 e 16, que a Escritura diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pegaram-lhe 30 moedas de prata, e desse modo em diante buscava ele boa ocasião para o entregar. Às vezes nós percebemos aqui um longo período aparente de lealdade, como também com Demas, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, quando diz assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse não suportou as perseguições e dificuldades que Paulo enfrentava por causa do Evangelho e abandonou Paulo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esses são classificados como solo rochoso, recebem com alegria rapidamente a palavra de Deus, mas quando chegam tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de adversidades, esses que não têm raiz se ofendem rapidamente e abandonam o Evangelho. Eles primeiro analisam a sua profissão de fé e então abandonam. Primeiro procuram algo de errado nela e depois lançam essa palavra fora. E quando chega a hora de tomar a decisão de pagar o preço, mudam de interesse e se desligam da fé que uma vez abraçaram com alegria, mas foram superficiais. Lá em Marcos, nós vamos perceber, é o mesmo texto, a parábola ali, a perseguição no caso, é comparada pelo sol abrasador. E o verso 6 do capítulo 4 de Marcos, que fala dessa parábola, diz assim: Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E este é o mesmo sol que alegra aquilo que está enraizado, mas que queima e faz murchar aquele que não tem raiz, ou seja, não tem a raiz que precisava. As tribulações, as dificuldades, as aflições por causa do Evangelho são um divisor de águas. E certo comentarista disse que o mesmo sol que endurece a cera é aquele que amolece também. A mesma tribulação que leva alguns à apostasia e à ruína funciona para outros como um peso de glória muito maior e eterno, porque as provas que agitam uns vão confirmar outros. Veja o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, verso de 12 a 14. Perceba aqui, eu não sei se foi Justino Mártir que disse isso, mas foi um pai da igreja. Ele diz que o sangue dos mártires era aquilo que semeava o Evangelho no meio da igreja, que semeava o coração dos homens que temiam o Senhor, porque eles olhavam os seus irmãos sofrendo por causa do Evangelho, com todas as dificuldades e perseguições, e se sentiam lançados a tomar o mesmo caminho, ou seja, a pregar o Evangelho apesar das dificuldades, e eram fortalecidos pelas tribulações desses outros irmãos. E é isso que nós estamos vendo aqui em Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14, quando Paulo diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificarmos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Ou seja, a tribulação que afasta é a mesma aquela que aproxima. E o que vai depender no contexto aqui é o solo, porque o sol que dá vida é aquele que queima também, e a diferença estará no solo, estará no coração daquele que recebe a palavra. Observe como esses aqui, a Escritura diz, logo se vão, apodrecem rapidamente, como também amadureceram. Matthew Henry vai dizer que uma profissão de fé assumida sem a devida consideração também é geralmente abandonada sem a devida consideração. Diz ele que ela vem de forma leviana e se vai de forma leviana. E esses aqui não chegam a considerar que o verdadeiro discipulado, a verdadeira profissão de fé implica em uma entrega pessoal, uma negação de si mesmo, sacrifício, serviço e sofrimento. E eles não entendem que o caminho da cruz é o caminho da eternidade. Eles não entendem que as tribulações e dificuldades por causa do Evangelho nos aproximam de Deus, nos fazem mais devotos. São a disciplina do Senhor na vida do seu povo, e como disciplina de Deus, seja como disciplina por causa de erros, ou disciplina no sentido de orientar uma vida, seja a disciplina como correção, ou a disciplina como um remédio para conduzir o homem no caminho do Senhor. Essa disciplina é perfeita. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 10. Pois eles nos corrigiam, nossos pais, por pouco tempo, segundo o melhor que parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos, eu gostaria de parar aqui e chamar a atenção dos irmãos para as coisas que foram ditas aqui. Em primeiro lugar, esse solo, como diz aqui, a estrada, a beira do caminho, a estrada. Muitos corações estão assim, não absorvem, não estão preocupados em absorver aquilo que está sendo lançado. Não estão preocupados em meditar naquilo que o pregador disse, o que a palavra de Deus diz, o que a instrução da palavra diz. Não interessa as condições, não interessa as circunstâncias. Se a palavra está sendo pregada, se a palavra está sendo trazida, ela deve ser recebida, ela deve ser meditada. Nós devemos orar para que essa palavra fique no nosso coração, para que ela não seja levada pelo maligno. E como diz certo comentarista aqui, Satanás é um inimigo de sermões. Nós não podemos desprezar esse momento tão precioso, que é o momento quando a igreja se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos sendo alimentados por Cristo nesse momento. Nós vamos fazer logo após a ceia do Senhor. E essa representação, que representa o corpo que foi oferecido em favor do nosso pecado, o seu sangue que foi derramado em favor do nosso pecado, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é representado por um alimento. Por quê? Porque nós comemos, isso faz parte da nossa vida, e a palavra é alimento. Quando nós estamos nos alimentando da palavra, quer dizer que nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Quando estamos comendo esse pão,
E esse pão agora, ao comer, ele vai fazer parte de nós, ele vai entrar nas nossas veias, no nosso sangue, e vai circular como alimento para a vida, nos dando respiração, ânimo, fôlego, alimentando e suprindo o nosso corpo. Por isso nós não podemos desprezar a palavra ser como se ela fosse lançada à beira do caminho. O segundo exemplo de um solo rochoso é aquele que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas nos momentos de angústia e perseguição, abandona o Evangelho. E é interessante porque isso foi citado também. A proposta do Evangelho nunca é trazer o paraíso na terra. Pelo contrário, o Evangelho sempre mostra, Cristo, os discípulos do Senhor Jesus, não só vivenciaram isso em suas vidas, mas pregavam a dificuldade de viver nesse mundo em oposição ao mundo, o diabo e a carne. As perseguições que vieram porque uma pessoa professava Cristo, porque diz ser cristã, porque quer fazer as suas orações, quer ouvir a pregação da palavra, quer viver daquele jeito, por isso são odiadas e são mortas, muitas vezes. E aqui nós estamos vendo um contexto em que pessoas que quando chegam nesse momento abandonam o Evangelho, não suportam ser repreendidas pela palavra de Deus, não suportam passar por dificuldades, não suportam que a palavra pese sobre elas para o bem, para a vida eterna. E passam por dificuldades, por passarem por essas dificuldades inerentes ao Evangelho, inerentes ao Evangelho, a boa pregação, a uma vida cristã íntegra, abandonam esse Evangelho. O apóstolo Paulo disse, e nós vimos isso recentemente, aqueles que querem viver piedosamente nesse mundo irão sofrer. Mesmo que não houvesse perseguição nenhuma na sociedade, mesmo que as pessoas, quando você diz que é cristão e toma uma atitude honesta, você é visto com olhos negativos, você é repreendido, você é prejudicado quando age em santidade. Mesmo que essas coisas não existissem, já seria uma luta dentro de nós, interna, com o nosso próprio pecado. E os sofrimentos advindos disso. Porque apesar de ser glorioso, apesar de ser maravilhosa a vida com o Senhor Jesus, é uma vida de luta e de dificuldade, porque nós lutamos contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa própria carne. Nós devemos entender que quando esses momentos chegarem, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor tem piedade, tem misericórdia de nós, e é por isso que as angústias e as perseguições acontecem nesse mundo. Não foi isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no finalzinho, quando ele fala das bem-aventuranças, lá no verso 11 do capítulo 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. O próprio apóstolo Paulo disse que nada vai o separar do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, nada.
E dentre esse mesmo contexto, ele vai dizer que nós somos entregues todo o tempo como ovelhas para o matador. O Evangelho é glorioso. O Evangelho traz uma paz interna que transforma tudo ao nosso redor, mas ele também traz a espada, como diz a palavra de Deus, como diz o próprio Cristo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno e Satanás se levanta contra a igreja. Veja o texto que nós acabamos de ler no início do nosso culto. Jó, um homem temente ao Senhor e que sofreu, e que apesar de ser um sofrimento impresso pelas mãos ou pela operação de Satanás, ele vinha da mão de Deus, e Deus fez isso porque amava Jó. Ao final de toda aquela dificuldade, toda aquela provação, o amor de Deus se manifesta na vida de Jó quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Um homem que era reconhecido por Deus como justo, agora ele reconhece que a justiça que repousa sobre ele estava naquele que haveria de vir, Cristo. Porque ele reconhece o seu pecado. As perseguições e dificuldades jamais serão um empecilho para aqueles que são filhos de amarem ao Senhor e se devotarem a Ele. Pelo contrário, será mais um estímulo. Que os nossos corações sejam corações em que a palavra possa imergir e que tenha uma duração eterna na nossa vida, para não chegarmos em momentos como esse e nos escandalizarmos porque não tínhamos profundidade do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor em culto e adoração a Ele, celebrando o Seu nome, Pai, e ouvindo a Sua palavra. Senhor, que essa palavra possa nos instruir, Pai, e que possamos levá-la ao nosso coração. E apesar dessa exposição não ter terminado, mas que os frutos de tudo aquilo que foi dito, Pai, possam permanecer em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.